Muito bem, vamos então ao nosso quinto dia do treinamento de vocabulário, do curso sobre o vocabulário. E hoje a gente vai dar sequência àquelas 3 aulas, né, as 2 anteriores, hoje é a terceira, sobre as classes de palavras. Então, como aprender as palavras a partir das suas classes do tipo, né? Então, a gente hoje vai fechar vendo os verbos, as preposições, as conjunções e as interjeições. Então vamos lá, vamos começar direto pelos verbos, que daqui dessas 4 é a mais importante e da lista toda também é a mais importante, né? O verbo, ele é sempre numa oração, numa frase, a palavra que mais importa. Então sempre que você quer compreender uma frase, uma oração, você leu lá, não ficou claro o sentido, você deve partir do verbo. Ele vai como que juntar, o verbo como que liga tudo. Ele é o centro da oração, ele é a informação mais importante. E o que são verbos? Como você os reconhece? Como eu falei, a definição das classes de palavras não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Você sempre encontra uma definição, sempre que você encontra uma definição, aparece uma maldita palavra lá daquela classe que foge aquilo totalmente, ou mais ou menos, aí você precisa dar uma esticada na definição. Então o que eu quero é que vocês tenham pelo menos um critério de reconhecimento, como eu dei nas outras palavras. Então os verbos são palavras que se referem de algum modo a fatos do ponto de vista temporal e causal. O que isso quer dizer? Quando eu falo temporal, quero dizer que a palavra verbo, a palavra que é um verbo, ela vai estar escrita de uma forma que você reconhece um tempo ali, um período temporal que é dividido em 3, presente, passado e futuro. Então, por exemplo, o verbo, a palavra guerra. A palavra guerra, ela se refere a um fato. Posso usar a palavra guerra para me referir a um fato. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, um fato. Mas não é verbo. Quando eu falo guerreou ou guerreará, aí eu já estou incluindo na palavra, não na frase. Quando eu falo Segunda Guerra Mundial, isso é um fato e tem ali, está embutido ali um período temporal, obviamente. Mas quando eu falo guerreará, a própria palavra guerra tem em si o aspecto de tempo. Eu não preciso acrescentar outras palavras. Por exemplo, a guerra de 1900 e tanto. Aí tem um fator temporal, mas em outra palavra que não a palavra guerra. E essa outra palavra também não é verbo. Agora, quando no próprio verbo você tem a noção de tempo, estamos lidando com o verbo, quando a própria palavra tem a noção de tempo, o aspecto temporal, aí estamos lidando com um verbo, tá? Muito bem. E aí, vocês perdoem aqui o carnaval que está acontecendo na rua, mas se eu não gravar com isso aqui no fundo, eu não gravo nunca. Então vamos lá. Outro aspecto que eu falei é o aspecto causal. O que é isso? Causa, quando eu digo causa, eu posso estar me referindo a 2 coisas, pelo menos. As 2 que interessam aqui. Origem, de onde veio, o que causou aquilo, e finalidade. Quando, por exemplo, falamos assim, as causas sociais, né? Quando falamos causas sociais, estamos falando de finalidade, e não de ponto de partida, digamos, de origem, daquilo que gerou. Então, causa tem esse duplo sentido, a finalidade e nas extremidades, né? A finalidade de algo ou a origem de algo, né? Aqui nós estamos lidando com a causa nesses 2 sentidos, como eu falei, porque são importantes para o verbo e o verbo carrega em si essas 2 coisas. Às vezes uma delas, né, mas geralmente, em muitos casos, na verdade, são as 2 coisas. Então, por exemplo, vamos tomar de novo o verbo guerrear. Quando eu falo assim para você, guerreou, você automaticamente na sua cabeça, você já colocou aí a informação, a própria palavra te deu a informação de tempo, guerreou, passado. Mas aí fica uma dúvida para você. Quem guerreou? Você quer saber a causa de origem daquele verbo.
de onde veio aquela guerra, digamos assim, aquele ato de guerrear, quem causou aquele ato, quem exerceu aquele ato de guerrear. Estamos lidando com aquele primeiro tipo de causa. Quando eu falo, por exemplo, bebeu. Bebeu, você também fica na sua cabeça a pergunta: quem bebeu? Origem, causa de origem. Mas também fica na sua cabeça a pergunta: o que foi bebido? E aí você está perguntando já pela causa final, quer dizer, em quem recaiu aquela ação, né, do ato de beber, não é? Então, os verbos eles vão trazer em si, são palavras que em si só trazem essa noção temporal e causal, seja causal nesses dois sentidos ou em um deles apenas, tá? E aí, a partir disso, o que é importante notar nos verbos, né? Notar e anotar quando você estiver aprendendo um verbo. Os verbos também participam daquela questão dos regulares e irregulares, né? Das palavras que a gente vai ver hoje, é o último que participa disso. Então, você já sabe, regular são palavras que nas suas flexões respeitam a uma regra. Irregular são palavras que nas suas flexões têm uma forma própria, não respeitam a regra alguma, certo? Então, quando estamos falando de verbos, né? Essa questão do regular e irregular vai depender mais ou menos do tipo de flexão que você está fazendo. Então, antes da gente lidar diretamente com os verbos regulares e irregulares, vamos ver as variações que um verbo pode sofrer e vendo as variações que um verbo pode sofrer, a gente vai analisando como um regular e como um regular funciona em cada uma das flexões, tá bom? Então, a primeira flexão que a gente tem é a de pessoa e número, né? São duas flexões, mas elas estão ligadas, então dá para estudar as duas juntas. O que é pessoa? Pessoa gramatical, isso aqui não é uma aula de gramática, não vai virar uma aula de gramática, mas eu preciso dar um breve resumo do que é pessoa gramatical. Pessoa gramatical, né, são três, primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é sempre um eu, ou seja, é aquele que está falando na hora. É o eu. A segunda pessoa é a quem se está falando, digamos assim, é o objeto, né? Digamos, o alvo do discurso, para quem se está falando. É o você, é o tu, na verdade, né? É o tu, é sempre um tu. Segunda pessoa é sempre um tu. E a terceira pessoa é algo de que se está falando, que é algo que é mencionado no texto, na fala, no diálogo, só que não está participando ele diretamente naquela frase, pelo menos. Aquele elemento pode vir a participar depois, mas naquela frase ele não está participando. Então, é sempre um ele ou um ela. Então, quando eu falo assim, eu gosto de café, eu estou falando para você. Você é a segunda pessoa. Eu não estou mencionando a palavra você, mas a segunda pessoa é sempre para quem eu estou falando. E eu, a primeira pessoa, aquele que está falando, eu mencionei. Então, eu falei, eu gosto de café. Eu não estou falando pro café, café, eu gosto de você. Não, eu estou falando para outra pessoa. Mas eu estou mencionando o café. O café é a terceira pessoa. Se eu falo assim, eu não gosto do fulano. O fulano, eu não estou falando diretamente para ele, estou citando o fulano. Então eu falo, o fulano é a terceira pessoa. Se eu falo, você não gosta do fulano. Então, você, segunda pessoa, com quem eu estou falando. Fulano, terceira pessoa, também estou mencionando. Nessas três pessoas, a terceira pessoa, o ele ou ela, o mencionado, ele pode ser também uma palavra qualquer. Então, por exemplo, quando eu falei café, eu não falei eu não gosto dele, eu falei eu não gosto de café. Então, eu substituí, eu não usei ele, usei café. Tomando como exemplo fulano. Quando eu falo eu não gosto do fulano, eu poderia muito bem trocar a palavra fulano por ele. Eu não gosto dele. Estaria perfeitamente correto. Apenas a informação estaria um pouco mais imprecisa, porque eu não estou dando o nome da pessoa, só estou falando ele. E aí fica a critério do contexto você compreender através do contexto quem é esse tal desse ele aí que eu não gosto. Então deu para entender isso? Pessoa gramatical, primeira, segunda, terceira. Primeira sou o eu, segunda é o tu, terceira é um terceiro, um citado, o ele ou ela. Essas pessoas podem variar em número, singular e plural. Quando nós variamos em número, aí nós temos o nós para a primeira pessoa. Então é um grupo de falantes, ou é um que fala por muitos. O vós, né? Ou a gente usa o vocês. O vós, que é
que é um grupo de pessoas para a qual eu estou me dirigindo, ou uma pessoa que representa várias para a qual eu estou me dirigindo, e o eles e o elas. Então, são os citados no plural. Tá? Então, essa variação de pessoa, isso aí vai afetar o verbo na sua forma escrita. Óbvio, você sabe disso em português. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, etc. E vai até a terceira pessoa do plural. Isso afeta o verbo. Em inglês, como que é essa variação? Aí a gente entra no assunto de regulares e irregulares na variação de pessoa e número. Então, os verbos regulares em inglês, eles variam no presente, no tempo presente. Aqui vamos lidar apenas com o tempo presente, depois nós passamos para o passado e futuro. Eles variam no presente apenas em uma pessoa, os regulares, apenas em uma pessoa, que é na terceira pessoa do singular. Então vamos tomar, por exemplo, o verbo work, to work, trabalhar. Em português falamos eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Veja quanta variação do mesmo verbo, uma forma para cada uma dessas pessoas, dessas três pessoas, e nas suas duas versões, singular e plural. Então temos 6 variações em português. Em inglês não. Em inglês eu só vou acrescentar o S, regra geral, acrescentar o S na terceira pessoa do singular. Então vai ser I work, you work, não muda nada, que nem muda no português. E he, she, ou it, né, works, tem o S no final. Para o plural, we work, you work, they work. Simples pra caramba, se comparado com o português não é nada, né? Não varia nada comparado com o português. Os regulares são assim. Então você na verdade não precisa nem sequer anotar conjugação de verbos regulares, mas você precisa saber se o verbo é regular para você saber qual que é a forma dele, para você saber se ele é... Aliás, você precisa saber se o verbo é regular para saber se você não precisa se preocupar com essa questão da conjugação no presente. E se for irregular, aí você tem que ir lá pesquisar a forma própria dele. Lembrando, irregular tem forma própria. Irregular, vamos ver alguns. O irregular, às vezes, ele é até mais fácil, né? Vamos pegar o mais difícil. Mais difícil não, mas o mais variado, né? O to be. To be você tem... não tem essa de só acrescentar o S no final do verbo. Ele é irregular, não obedece essa regra. Então, a conjugação do to be, vocês já conhecem, é I am, you are, he, she, it, is. E no plural é tudo are. We are, you are, they are. Certo? Então, por mais que seja simples o to be na sua conjugação, na verdade ele tem 3 formas. O am, que só vale para a primeira pessoa do singular. O are, que vale para a segunda do singular e para as 3 do plural. E o is, que só vale para a terceira do singular. Embora seja simples, ele já é mais que o outro, né? Já é mais que o work, por exemplo, que é regular e aparentemente não tem regra alguma. Não tem mesmo, né? Ele tem lá suas formas próprias, tá? E aí, dentro dessa dos irregulares, nós temos, por exemplo, os verbos, os modais, modal verbs. Os modal verbs, eles são mais simples ainda, porque eles não têm conjugação alguma no presente. Então, por exemplo, o verbo can. Você vai conjugar I can, you can, he, she, it can, não vai acrescentar o S, e no plural tudo igual. We can, you can, they can. Simples pra caramba, né? Então, a sua preocupação em relação ao presente vai ser saber se o verbo é regular ou irregular, apenas para você lá verificar a forma dele. Geralmente é bem simples e aí que entra o ponto que eu queria chegar nessa questão dos regulares e irregulares quando aplicado aos verbos. Tem verbo que, embora seja irregular, essa irregularidade não aparece no tempo presente. Por exemplo, o verbo to see, o verbo ver. Como que é o to see na terceira pessoa do singular? Sees. Então, você acrescenta o S no final como se ele fosse um regular. Aonde que está a irregularidade do to see? No tempo passado. Então, a maioria dos verbos irregulares, né, descartando aí todos os modais, a maioria dos verbos irregulares, eles apenas vão apresentar essa forma própria na sua versão do passado. E aí entra o assunto da variação no tempo. Variação no tempo, como eu falei, só podem ter 3: presente, passado e futuro.
Só vai ter essas 3 possibilidades, tá? Então, como aqui não é aula de gramática, eu não vou entrar em detalhes, né? Simple present, simple past, né? Simple future. O que significa e quando usar, isso você vai aprendendo, lembrando dos contextos, puxando os contextos. Lembrando que tudo isso que eu estou falando são anotações especiais dos verbos. Anotações especiais dos advérbios, dos pronomes, dos adjetivos, dos substantivos, etc. Fora essas anotações especiais para cada uma das palavras, tem aquelas anotações da segunda aula do curso, da aula de dicionário, que é contexto, sinônimo, variações da mesma palavra, antônimo, etimologia, se você achar necessário. Então, todas aquelas anotações servem para o verbo, para os verbos, inclusive o contexto, isso é o mais importante. Então, você vai aprender os tempos verbais estudando gramática, isso vai ajudar pra caramba, mas vai aprender mais ainda vendo isso aplicado em contextos. Veja vários contextos, anote ali, né, colecione vários contextos, e aí você dá uma estudada na gramática, que daí tudo aquilo vai fazer sentido, se é que você já não vai conseguir captar o sentido daquilo antes mesmo de ler a gramática, tá? Então, flexão no tempo. Aqui você tem que ficar atento, porque é aqui que os verbos irregulares mais, digamos assim, são chatos, mais fazem sofrer, né, os estudantes de inglês aí. Então, primeiro vamos começar pelos regulares, que é mais simples. Irregular é muito simples. Irregular, para você fazer a forma passada dele, basta você acrescentar o ed no final. Então, o ed é o sufixo característico dos tempos verbais passados, tá? Claro, sempre que você vê o verbo lá e você quer o verbo regular quer conjugar ele na forma passada, não basta apenas você jogar o ed lá. Aquele verbo, por ser regular, ele vai terminar em ed, vai. Mas você tem que ficar atento ao final daquele verbo, porque dependendo de como ele termina, você vai precisar fazer alguma alteraçãozinha para o ed encaixar ali. Lembra lá que a gente viu isso nos substantivos para fazer o plural? Então é assim também, tá? Então você tem que ver ali como é que fica. Por exemplo, o study, o verbo to study, termina em y, ele não tem y no passado. Studied vai ter um ied no final. Tem essas regrinhas, coisa bem simples de se pegar, tá? Então, regulares para o passado, ed no final. Então, sempre que você vê uma palavra terminada em ed, experimenta, e você ficar meio em dúvida em relação ao que ela significa, experimenta tirar o ed dela e ver o que sobra. Talvez sobre uma palavra que você já conheça. As irregulares, como dito, irregular não tem regra, então ele vai ter uma forma própria. Então eu citei o exemplo lá do see, né? O verbo to see, que no presente ele parece não ser irregular, porque para você conjugar ele na terceira pessoa, basta acrescentar o s. Mas no passado ele é irregular, então a irregularidade dele aparece no tempo passado. Então see vira saw, né? E os irregulares, então os verbos irregulares, geralmente eles têm duas formas no passado, que a gente chama de forma do passado simples e a forma do particípio passado. Isso é importante você anotar. Se o verbo for regular, que você está fazendo sua anotação lá, você pesquisou, o verbo é regular, beleza, você marca lá regular, você já sabe, o passado dele é ed. Se você está anotando o verbo e viu que ele é irregular, você vai, bom, então eu preciso ver como são as formas dele no passado. Aí você vai anotar, pode marcar assim, passado simples, ou marcar só simple, e embaixo você marca como é a forma dele no passado simples e particípio passado, né? Past participle, você marca ali a forma dele no particípio passado. Isso não é difícil de achar, na verdade isso é muito simples. Se você digitar no Google tabela de conjugação dos verbos irregulares em inglês, você vai achar um monte de tabela e vai ter as 3 coluninhas. O verbo no presente, para você reconhecer ele, a sua versão no passado simples e a sua versão no past participle, no particípio passado. Isso é facílimo de achar. Aí você anota lá e boa, você já tem ali, anotou uma, como eu falei, anotou uma, anotou 3, né? Aprendeu uma, aprendeu 3. Aprendeu a sua forma no presente, você já vai aprender ela no passado e no particípio passado. Beleza? Então, fora isso tudo que eu falei, para encerrar os verbos e iniciar as preposições e conjunções, fora isso tudo que eu falei, tem aquelas coisas da aula 2. Então, o verbo contexto,
etimologia, se você achar necessário, as variações. É assim que você vai aprender. Sempre aqui que eu estou tentando fazer. Como eu falei, o objetivo aqui é também ajudar vocês a estudar de maneira esperta, de maneira inteligente e proveitosa. Então você repare que em todas as aulas você está aprendendo como aprender mais palavras quando você aprende uma. Então você vai trazer ali mais palavras ao mesmo tempo, tá? Que é o caso aqui do passado, né? É a mesma palavra, mas são variações dela, são flexões dela que vão aparecer. Então, por exemplo, principalmente para os verbos irregulares, se você aprender um verbo irregular, como o verbo to eat, por exemplo, e aí você não faz o estudo do passado dele, o verbo to eat é irregular, você não faz o estudo dele no passado. Aí aparece para você a palavra ate, A-T-E. Se você não fez esse estudo, você não, se você já não souber previamente, obviamente, você não vai saber o que aquela palavra significa. Então, você não aproveitou o momento que você aprendeu o verbo to eat para aprender a sua forma no passado. Então, agora vamos para as preposições e conjunções. Preposição e conjunção é uma das partes, para quem gosta do estudo gramatical, é uma das partes mais interessantes. Uma porque elas são como que uma ponte entre dois níveis do estudo de um idioma, entre o nível básico e o nível intermediário, né, do ponto de vista gramatical. E as preposições, as preposições e conjunções, elas levam um nome nas gramáticas inglesas de conectores. Tem lá, claro, eles dividem lá preposição, conjunção também, mas eles agrupam as preposições e conjunções num grupo maior de conectores. Por que isso? O termo é adequado porque as preposições e as conjunções servem para unir partes da frase ou da oração. Elas criam relações entre palavras. É isso que preposição e conjunção faz. E estudar preposições, aqui vem a parte, acho que a dica mais importante sobre o estudo das preposições e conjunções. Estudar preposições e conjunções não se faz através de traduções. A tradução pode ajudar, mas é mais importante você entender o tipo de relação que aquela palavra, que aquela preposição ou aquela conjunção cria entre as palavras, do que simplesmente você aprender a tradução dela. Porque a tradução pode ser várias. E as preposições funcionam de acordo com os seus idiomas. Então, uma preposição em inglês não vai ter talvez a mesma função que uma tradução sua possível tem em português, ou ao menos não a amplitude de funções. Então, você não consegue aprender preposição meramente traduzindo, e nós vamos ver isso. Então, primeiro vamos ver esse tipo de relação. Uma maneira muito boa de você aprender as palavras, eu acho que eu já citei isso no curso aqui também, é você entender assim, não o que a palavra, não a tradução da palavra, lembrando que importa você aprender o que a palavra significa, como ela funciona, e não a tradução. A tradução é apenas uma possibilidade daquela mesma palavra no seu idioma. Então, uma das maneiras mais eficientes, né, melhores de você aprender a função de uma palavra ou a sua maneira de funcionamento, é você tirar ela da frase e ver o que fica faltando. Não em termos necessariamente de informação, mas em termos gramaticais e sintáticos. Então vamos ver uma frase aqui e é sem preposição, e depois a gente coloca a preposição para vocês verem o efeito dela. A frase é "The book is the table", né? Aquela famosa música lá. Mas não está completa a frase. Então, "The book is the table". Se a gente for traduzir, vai dar "o livro é a mesa". Repare que isso não faz sentido. Gramaticalmente está certo, mas não faz sentido. Você falar que o livro é a mesa não faz sentido. Ao menos fora de um contexto específico. Claro que você pode, sei lá, imaginar um contexto em que de fato um livro enorme faz as vezes de uma mesa, né, numa casa. Pode ser. Mas abstraído de um contexto, a frase não faz sentido algum. O livro é a mesa. Não faz sentido algum. Então, por quê? Porque não temos uma preposição ali corrigindo a relação entre as palavras. A palavra "the table" está diretamente ligada ao verbo is. Está se relacionando diretamente com o verbo is. E quando você relaciona uma palavra qualquer diretamente ao verbo is, você está dizendo que aquela palavra é aquilo.
principalmente se aquilo for um substantivo. Então eu estou dizendo que o livro é a mesa, né? Se fosse um adjetivo, não. Se fosse um adjetivo, eu estaria dizendo que o livro tem aquela qualidade. Por exemplo, beautiful. The book is beautiful. Aí beleza, aí faz sentido porque beautiful é uma qualidade. Mas the table não é uma qualidade, é um substantivo. Então quando eu coloco is relacionado direto com ele, estou dizendo que aquilo que vem antes é aquilo que vem depois. E aí não faz sentido. Então a relação está errada. Para corrigir essa relação, basta eu colocar uma preposição ali. Então eu coloco on, né, no lugar entre o is e o the table, e aí eu estou criando uma relação correta entre the table e o verbo is. Então, está sobre a mesa. Na verdade, a relação está sendo criada entre the book is e the table. Então, agora eu estou criando uma relação de quê? Uma relação de espaço. Então, uma relação espacial, né, digamos. Então, o livro está sobre a mesa. Quem cria essa relação espacial é o on. O português, uma das possibilidades de tradução para o português é o sobre. Tá? Não entenda on como significando sobre. Não, sobre é apenas uma das traduções possíveis. Em outra situação, on vai significar outra coisa. Tá? Então, tem que entender o que on faz, que tipo de relação ele cria, e uma das relações que on cria é a relação de espaço, no sentido do contato com uma superfície. Se eu dissesse que o livro está na caixa, eu diria the book is in the box, que aí é uma relação de espaço, mas de espaço no sentido de dentro, não de contato com a superfície, mas de uma abrangência, né? Algo que está em torno daquilo, algo está dentro de alguma coisa e algo está em torno de alguma coisa. Beleza? Bom, para estudar, para compreender as conjunções e as preposições, você precisa de fato pegar ela e entender, bom, que tipo de relação ela cria. Se eu tirar ela da frase, o que fica faltando? Como a frase que frase vai formar sem essa preposição, sem essa conjunção, sem esse conector? Qual relação é destruída quando eu tiro ela? Vamos ver outro exemplo, mais crítico ainda sobre essa questão da tradução. Você não pode entender significado por tradução. Veja a seguinte frase. Aliás, antes, a preposição but. Vamos ver duas frases com a preposição but. Se eu te perguntar o que é a preposição but, você talvez com muita prontidão responda but significa mas. O mas sem i, né? Não é o mais de soma, é o mas. E essa, repito, é uma das traduções possíveis para but, mas não é o seu significado. Se você entender but como mas, você vai quebrar a cara uma hora. Então vamos ver duas frases aqui. A primeira é: This house is really great, but we won't buy it. Segunda frase: Everybody's coming to the party, but John. Então repare nessas duas frases, as duas usando but como ponto de conexão entre duas orações, né? E na tradução o significado de but vai mudar totalmente, a palavra muda, mas se você compreender a relação que but está criando entre as duas partes, você compreende que ele não perdeu, ela não mudou de uma frase para outra. Então, retomando, qual que é a relação que but cria entre as duas partes destas duas frases? Então, a primeira oração nós temos: This house is really great, but we won't buy it. Esta casa é realmente muito boa, mas nós não a compraremos. Vamos tirar o mas, vamos tirar o but. This house is really great, we won't buy it. Esta casa é realmente muito boa, nós não a compraremos. Repare na diferença. Nesse segundo caso, sem o but, sem o mas, nós criamos uma espécie de incoerência na frase. Olha, essa casa é muito boa, não vou comprar não. Tipo, parece que o cara não vai comprar a casa justamente porque a casa é boa, não faz sentido. Então, cria-se um cenário, um contexto, uma expectativa na primeira oração, que sem a preposição, sem a conjunção but, sem o mas, você gera uma incoerência com a segunda. Então, aquela expectativa, ela não é respondida corretamente.
esta casa é realmente muito boa, nós não vamos comprá-la. Não faz sentido. Aliás, o humor muitas vezes se dá através dessa jogadinha, de você criar essas relações contraditórias sem as devidas ligações, sem as devidas conjunções. Então vamos lá. O but, então, aqui ele está criando uma relação de contrariedade. Ele está pegando o que foi dito no começo, uma expectativa que foi criada no começo, e na segunda frase, segunda oração, ele está frustrando essa expectativa. Então o but ele está posicionado entre duas orações contraditórias, que para não soarem contraditórias, para não soar, sei lá, retardo mental da pessoa que está falando, elas serem essa relação de contrariedade corrigida, de frustração. É como se você criasse uma expectativa de um lado e do outro você vai frustrar aquilo. A maneira correta de fazer isso é através do but. Uma delas é através do but. Certo? Então, aqui foi dito uma coisa, aqui vai fazer o contrário, vai dizer o contrário daquilo. Então, esta casa é realmente muito boa, mas nós não vamos comprá-la. É assim, quando a pessoa fala mas nós não vamos comprá-la, esse mas liga perfeitamente as duas coisas. A contradição ainda existe, mas ela está em harmonia com a sua outra parte. Beleza? Agora vejamos a outra frase, né? Everybody's coming to the party, but John. Todo mundo está vindo à festa, but John. Mas o João? Não, né? Mas o John? Não, não faz sentido. O que esse mas está fazendo aí? Lembrando, contrariedade. Nós temos uma expectativa criada aqui e a sua frustração aqui, o seu contrário aqui. Essas duas coisas têm que entrar em harmonia através da conjunção, but nesse caso. Então, se algo foi dito aqui e aqui vai ser dito o contrário, o que foi dito aqui? Todo mundo está vindo para a festa. Todo mundo é todo mundo. Agora, John, do outro lado, por causa do but, por causa da contradição que o but cria, John então está fazendo o contrário do que estão fazendo lá. Então, se todo mundo está indo para a festa, John, que está do lado contrário do but, não vai. Então, a tradução de but aqui é menos. Então, todo mundo está vindo para a festa, menos o John. Então, se todo mundo está vindo para a festa, você imagina, oh, legal, não vai faltar ninguém, menos o John. A contradição aqui não é quebrada, a contradição aqui é harmônica. Você cria a expectativa e frustra ela de uma maneira coerente, semanticamente falando. Se eu tirar a preposição, a frase não faz sentido nenhum. Então, todo mundo está vindo para a festa. O John. A frase não faz sentido nenhum. Né? Então, precisa do but para ligar as duas coisas. Então, no primeiro caso, nós temos uma relação que, se tirar do but, a relação fica totalmente estranha, né? Esta casa é ótima, nós não vamos comprá-la. Né? Muito esquisito, né? Mas ainda dá para você entender alguma coisa, para você encarar como uma piada, né? Como um sarcasmo, coisa do tipo. A segunda realmente perde o sentido, né? Todo mundo está vindo para a festa, o John. Não tem sentido algum. Então esse foi um exemplo, é um dos melhores exemplos que tem, né? O but, para você entender que o que importa nas conjunções e nas preposições não é as suas traduções possíveis, é primeiro a relação entre as palavras que ela cria, que a conjunção ou a preposição cria. Aqui, cabe estudar sinônimos e antônimos? Não muito. Sinônimos talvez, né? Mas realmente não vai ajudar tanto assim quanto você primeiro aprender isso. Agora, o que vai realmente ajudar aqui, além de você ficar ali pensando, né? Como eu falei, tira a conjunção, tira a preposição e tá dado. Pô, que tipo de relação é destruída aqui quando eu tiro isso? Tá dado para você o que você está vendo ali, que tipo de relação aquela palavra faz. O que vai ajudar além disso é o contexto. Anotem os contextos, tá bom? Então, para fechar agora, né? Agora nós vamos assim, né? A gente subiu, pegou lá umas coisas difíceis, umas coisas estranhas, agora a gente vai descer com tudo, que nem uma montanha-russa, porque agora é realmente extremamente fácil. São as interjeições. Eu cogitei até mesmo nem colocar isso aqui, mas para fechar as 10 classes de palavras, para vocês terem pelo menos o critério de reconhecimento, vamos lá. Interjeição
é um tipo de palavra que é usada para expressar um sentimento, uma emoção, alguma coisa do tipo. Às vezes a interjeição sai como um reflexo de algo que você está sentindo. Por exemplo, quando você fala ai. Então você está lá, sei lá, cortando cebola e você espeta o dedo, você solta um ai. Aquilo lá foi uma interjeição. Qual o valor gramatical daquilo? Zero. Não tem importância nenhuma. Mas tem um valor semântico, porque você está expressando uma emoção. Então as interjeições elas são totalmente ligadas ao campo semântico e não ao campo gramatical. Tá? Bom, características das interjeições. Elas muitas vezes são palavras que não têm sentido algum, como I, ok, coisas do tipo. Em inglês eles não falam I, eles falam out. Às vezes fala I também. Uau, uou, coisas do tipo, né? Você está expressando uma emoção apenas. Elas vêm separadas do restante da frase por vírgula ou por exclamação, ou seja, se a emoção é muito forte, você pode colocar uma exclamação para enfatizar isso. Na escrita, né? Para você quer que na escrita fique claro que aquela emoção foi forte, você coloca uma exclamação. Pode pôr uma interrogação também, tipo, hã? Pode fazer hã? Hã é uma interjeição. Solta lá, coloca o hã. E a interjeição, ela pode ser ou duas palavras, tipo, my God, oh meu Deus. Isso é uma interjeição. E aí tem uma característica interessante nessa interjeição my God. Além de ser mais de uma palavra, você construiu uma locução ali, né? Oh my God, mais de uma palavra. Você tem palavras ali que nem sempre são interjeição. Aliás, na maioria das vezes não são interjeição. God é substantivo, my adjetivo possessivo. Então você pode usar palavras de outras classes como interjeição. Então a interjeição, na verdade, ela está mais ligada à função semântica do que a uma classe de palavra mesmo. Né? Tem a classe de palavra porque existem palavras que só são interjeição. Beleza? Então é isso, né? Não tem mais o que falar das interjeições. Encerramos por hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Hoje nós fechamos a sequência de 3 aulas sobre como aprender as classes de palavras. E aí, mais uma vez, eu vou enfatizar algo muito importante. Na aula 2, aula dicionário, eu mostrei as coisas que você tem que anotar. Essas anotações são usadas em todas as classes de palavras que nós vimos aqui nessas 3 aulas, as 10 classes de palavras. Agora, em cada classe de palavras, há características especiais daquela classe e aí você vai anotar para as palavras daquela classe. Então, as informações da aula dicionário em todas, as informações dessas 3 aulas que nós encerramos hoje, uma para cada uma, né, com a sua característica ali particular de cada uma das classes de palavras. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado, que tenham entendido bem. Amanhã nós damos sequência, já passamos para outro tema, fechamos as classes de palavras. Então muito obrigado e até mais.